Olá, bem-vindo a Salmos para uma quarentena ou uma pandemia. Este é o nosso momentinho diário de ler a palavra do Senhor no livro de Salmos e meditar. Nós vamos ler hoje o Salmo de número 85. O Salmo 85 é um salmo de exaltação ao Senhor no sentido de agradecer a Deus o seu perdão e também rogar a sua restauração. Ele é designado como Salmo dos filhos de Corá, lembrando que esta família foi estabelecida como responsável pela guarda do templo. Aqui a ideia pode ser dos próprios filhos de Corá originais ou, eventualmente, como muitos estudiosos creem, dos seus familiares mais tardios, sendo este salmo um salmo que podia ser já do pós-exílio, ou seja, já quando o povo estava a regressar do tempo em que esteve portanto, longe da Terra Santa, já numa época de recuperação, digamos, da nação de volta à Palestina. O Salmo 85 diz então o seguinte: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça, abaixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. É um salmo muito bonito, no sentido em que ele nos fala de forma bastante significativa do perdão de Deus e termina dando esta ênfase em termos de restauração. Os primeiros versículos são interessantes porque eles são um clássico da poesia hebraica, uma repetição de um conceito só. O conceito é único, perdão, Deus perdoou. A colocação dos verbos está no pretérito perfeito, que dá a indicação de uma obra concluída, o que pode levar a entender realmente o pós-exílio, ou seja, Deus perdoou, por isso o povo está a regressar à terra. Enquanto não houvesse perdão, o povo não podia voltar e, portanto, a ideia de muitos, ao fazer esta leitura do Salmo, é esta. É interessante porque há várias formas diferentes de descrever o perdão, não é? Tem a ver com não somente o perdoar, o favorecer, o restaurar, de alguma forma o encobrir os pecados e o desviar a ira. A ideia do sacrifício para pecado era exatamente esta. O sangue do sacrifício, o sacrifício que era oferecido, ele como que cobria o pecado. A ideia da expiação. E ao cobrir o pecado, Deus não o via e, portanto, o pecado deixava de estar na presença do Senhor. Esta é uma das ideias que existe, uma das figuras ligadas à ideia do perdão e à salvação. Então há aqui uma ênfase repetida a respeito do perdão como algo que já aconteceu. Deus perdoou o seu povo. Então, porquê que a seguir nos versículos 4, em seguida, ele pede restauração? Bem, algumas possibilidades. Por exemplo, pode ser que já há uma noção de perdão, mas ainda não começou a haver o regresso. Ou seja, o povo entende que o tempo de exílio está terminado ou está a terminar, mas ainda não começou o regresso. Ou então, já há retornados, digamos, já voltaram à Terra Santa, mas quando chegam à Terra Santa percebem que ainda há muito trabalho para fazer. Não era só simplesmente voltar. Quando nós lemos os livros de Esdras e Neemias, nós percebemos que a terra ficou durante aquelas décadas entregue, não é? Aos bichos, digamos, e portanto quando eles voltam a Jerusalém e à Terra Santa, a terra está destruída, a cidade está destruída, não existe ordem, não existe organização, não existem terras cultivadas, foram muitas décadas de abandono, então há um trabalho enorme a ser feito e talvez o contexto destes versículos seja este: ok, Senhor, tu nos perdoaste, agora restaura-nos, não é? Recupera-nos de forma perfeita. E por isso os versículos 5 e 6, como que um clamor: Senhor, já não é tempo. Nós lembramos que a disciplina sempre parece muito longa, não é? O tempo de disciplina, seja ele físico, seja ele espiritual, seja ele em termos de castigo, parece muito longo. A criança, quando é colocada de castigo sem poder brincar, uma hora parece um dia inteiro, não é?
2 dias sem poder ver televisão parece um mês. O tempo de disciplina parece-nos sempre longo e a ideia é um pouco esta: Senhor, até quando, Senhor? Mas tu vais restaurar-nos ou não? Há uma angústia que é natural enquanto nós estamos à espera de uma solução. E então temos um versículo-chave em todo o conceito deste salmo e para todos nós. Grande verdade espiritual está no versículo 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará a paz ao seu povo. Próxima está a sua salvação dos que o temem. O segredo de nós podermos desfrutar do perdão de Deus e da sua restauração nas nossas vidas é ouvirmos o que Deus tem para dizer. Sabendo que o Senhor, quando nos fala, Ele quer nos falar em paz. A mensagem do Senhor é essencialmente esta. Mesmo quando há necessidade de algum tipo de repreensão, o Senhor busca arrependimento para que Ele possa dar a bênção que Ele deseja dar. O Senhor quer abençoar e por isso Ele fala de paz ao seu povo. A ideia aqui do salmista ou dos salmistas fica claramente assim. O povo precisa desfrutar do perdão, da restauração plena do Senhor. Para isso, precisa ouvir o que Deus tem para dizer. E quando isto acontecer, ou seja, quando nós percebemos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia e de perdão, que está pronto a restaurar aqueles que o temem e que se aproximam dele, então vai acontecer tudo isto que é descrito na parte final do Salmo e que é tão bonita. Primeiro, é muito interessante nós percebemos aí o versículo 10. É um versículo em que ele personifica estas virtudes, estas características importantes, não é? A graça, a verdade, a justiça e a paz são descritas como pessoas, como amigos. Amigos que estiveram como que afastados durante algum tempo e tornam-se a encontrar. Então, quando se encontram, é aquela: oh, fulano, há quanto tempo que eu não te via? E há aquela corrida, aquele abraço, aquele beijo. Eu sei, neste momento isto não está a acontecer porque nós estamos a viver um tempo de pandemia e as coisas são um bocadinho mais complicadas. Mas esta é a noção daquilo que acontece neste momento. Ou seja, há uma grande celebração quando nós estamos a nos encontrar depois de um tempo de não nos vermos. E aqui estas virtudes são personificadas e ao serem personificadas elas são descritas como se encontrando, se abraçando, se beijando porque estão alegres. E a imagem seguinte, dos versículos 11 até o 13, são uma imagem pastoril. Recordando, o povo, estando de volta à terra, dependeria essencialmente não somente da reconstrução das cidades, das casas e eventualmente depois das muralhas de Jerusalém, mas dependeria muito da recuperação da terra em termos agrícolas, porque o povo precisa comer e para isso vai precisar que a terra providencie aquilo que eles precisam para se alimentar. Então a ideia aqui é um bocado esta: o Senhor vai descer abençoando a terra do ponto de vista alimentar. Ele vai fazer a terra produzir aquilo que é bom. Ele vai trazer aquilo que é o fruto da terra, que é aquilo que é necessário. E esta imagem, uma imagem, digamos, pastoril ou campestre, do Senhor abençoando a terra, faz-nos lembrar que o Senhor providencia aquilo que os seus servos necessitam para o dia a dia. E também a justiça. Há muita ênfase nesta ideia da justiça, porque evidentemente que quando Deus está a governar, a sua justiça está a reinar. As coisas estão a ser feitas da forma correta. A noção de que o não cumprimento da lei levou ao exílio. E, portanto, que agora o cumprimento da lei vai permitir a restauração plena e a bênção da terra. E, por isso, a justiça do Senhor vai ser um verdadeiro caminho por onde o povo vai poder andar. É um bom salmo para nós nos lembrarmos do perdão de Deus, da graça do Senhor que se estende de muitas maneiras, do seu cuidado em nos abençoar quando nós, de facto, precisamos, de providenciar para as nossas necessidades e, sobretudo, de que para nós podermos viver nesta bênção extraordinária do Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz e obedecer aquilo que Ele nos diz. Que possa ser este o nosso sentimento no início deste dia, a alegria de poder ouvir o Senhor e de viver de forma correta no seu caminho, praticando a sua justiça.